O dólar chegou a bater 5,70 essa semana e tem muita gente apostando que ele vai chegar nos 6 ainda esse ano. E aí, Marília, o que eu faço com o dólar? Mando dinheiro para fora? Não mando dinheiro para fora? Tenho uma viagem? Compro dólar agora ou depois? Vamos falar sobre isso. Então vamos falar do dólar de um ponto de vista macroeconômico, tá? O dólar tem várias variáveis que influenciam o seu preço, mas dentre elas, uma que influencia muito o seu valor são os termos de troca. É o quanto a gente exporta versus o quanto a gente importa, né? O valor do que a gente exporta menos o valor do que a gente importa e como é que tá esse saldo. Então esses termos de troca, eles influenciam muito o valor do câmbio. Além disso, uma outra coisa que influencia muito o valor do câmbio é o risco, né? O risco Brasil, como está a nossa economia. Ultimamente, a gente vem não cumprindo as metas fiscais, a gente vem com um déficit fiscal crescente, em torno de 2,5% do PIB, com uma meta de chegar a um déficit zero no ano que vem, mas com as despesas crescendo hoje 10%, 13% a mais do que o crescimento da inflação, ou seja, está ficando muito difícil de bater as metas fiscais. Com isso, o mercado está muito inseguro, imaginando que o risco aumentou muito e não está querendo investir nos títulos de dívida brasileiros, nem na bolsa, né? Porque tem um risco econômico aí e, portanto, está saindo do Brasil, desvalorizando a nossa moeda. Lembrando que a desvalorização da nossa moeda, por outro lado, afeta a inflação. Então tem muita gente já prevendo que ainda este ano teremos uma alta das taxas de juros, né? Uma alta da Selic para poder controlar a inflação que viria com essa desvalorização cambial. Então é um desarranjo macroeconômico muito grande o que a gente está tendo agora. Além disso, a partir do ano que vem teremos uma outra gestão do Banco Central indicada pelo atual governo, que pode, por exemplo, ser mais arriscada, não cuidar tanto da inflação, deixar a Selic mais baixa de propósito, enfim, tem todos esses riscos acontecendo no mercado. Isso que a gente está passando agora não é novo em relação à nossa história recente. Eu quero mostrar para vocês um gráfico do dólar, né, da cotação do dólar desde 2000. Quando a gente olha a cotação, a gente vê outros períodos que a gente já teve uma alta muito forte, né, uma desvalorização cambial muito forte, como por exemplo de 2000 a 2003, mais ou menos, a gente teve uma desvalorização muito forte, que depois voltou tudo. Essa desvalorização foi durante a candidatura, né, do Lula e depois ele vencendo as eleições em outubro de 2002. Antigamente ele falava muito de não pagar a dívida pública, enfim, que pagar juro da dívida era errado, enfim, e o mercado ficava com muita ansiedade, né, e parava de investir na dívida pública brasileira e o dinheiro saía. Mas, logo antes das eleições, ele fez a carta aos brasileiros e depois que tomou posse, junto com uma equipe econômica muito boa, né, do Pallotti, enfim, acabou fazendo restrição fiscal, controle fiscal, queda nos gastos, que possibilitou aí que o mercado voltasse a valorizar o nosso câmbio. Juntamente com isso, a gente teve de 2002 a 2010, mais ou menos, um crescimento muito forte dos termos de troca. Basicamente, as commodities, que é o que a gente mais exporta, se valorizaram muito por conta de um crescimento da economia chinesa muito forte, tá? Então, você vê que nossos termos de troca deram esse salto aqui, esse salto grande, o que permitiu, inclusive, que o nosso câmbio se valorizasse até muito mais, né, do que estava em 2000, nos anos 2000.
Então, realmente, o câmbio desvalorizou aí cerca de 70%, mas voltou tudo depois, com a gente atingindo novos patamares aqui de mínima, né, nos anos seguintes. Mas, a partir de 2014, e aí já no governo Dilma, a gente teve um movimento contrário. Por um lado, os nossos termos de troca desabaram, então caiu muito o valor das nossas exportações frente às nossas importações. E com isso, só com isso, a gente já teria uma desvalorização cambial muito grande, né, por conta desses termos de troca piores. Mas além disso, a gente também teve um desarranjo macroeconômico com aumento de gastos, aumento de déficit, aumento da inflação, que em 2015 chegou a bater 10,67, quando a meta na época acho que era 4,5, então teve um estouro aí da meta bem relevante, com uma desvalorização cambial aí acima de 80% no período. Essa desvalorização cambial, depois, a partir de 2016, quando sai Dilma e entra Michel Temer e fala do teto de gastos no Brasil e começa a querer aprovar o teto de gastos, a âncora fiscal brasileira, mesmo assim, o câmbio não voltou para os patamares que ele estava anteriormente. Por quê? Por conta dos termos de troca que permaneceram bem deprimidos nessa época. Então, são duas frentes, percebe? É tanto o nível de aversão ao risco quanto o valor dos termos de troca. Talvez se a gente tivesse termos de trocas tão positivos quanto a gente teve durante de 2003 a 2007, o câmbio inclusive voltaria, né, para patamares aí mais baixos do que estava anteriormente, mas a gente teve um termo de troca um pouquinho mais deprimido. A próxima desvalorização que a gente teve aqui no gráfico foi durante a pandemia. A pandemia foi algo, né, nunca antes visto, e com isso todos os emergentes desvalorizaram bastante o seu câmbio e os investimentos, né, o fluxo de investimento foi mais para os países desenvolvidos, que eram mais seguros e tinham maior capacidade de lidar com essa crise. Então a gente viu uma desvalorização cambial aí um pouco mais generalizada. E inicialmente nossos termos de troca subiram, mas depois caíram e hoje permanecem em níveis altos, mas não tão altos, né, como eram anteriormente. Isso para dizer o quê? Marília, você imagina o dólar voltando para patamares de 4, 3,5, como era antigamente? Não vejo isso, tanto porque nossos termos de troca não tão bons assim, quanto porque a gente está numa situação fiscal extremamente delicada, com a âncora fiscal, que é o arcabouço, sendo seguidamente revisado para pior. Agora, a gente viu também que quando o governo muda a tática de expansão fiscal para contração fiscal, a gente tem sim um retorno em relação ao câmbio desvalorizado recente. Então, por exemplo, esse movimento de 4,70 para 5,70 poderia facilmente ser retornado ao 4,70 se o governo falasse amplamente e executasse, né, uma restrição fiscal importante. Ou seja, para o câmbio voltar, depende basicamente da vontade do governo de equilibrar os fiscal novamente. Se isso acontecer, acho que pode voltar. Para onde, Marília? Para 3, 3,5? Não, para em torno de, no máximo, aí uns 4,5, tá? Não tão distante assim do valor que está hoje por conta dos termos de troca ainda muito deprimidos. Marília, se a gente tiver um novo super ciclo de commodities por conta do desenvolvimento de infraestrutura da Índia, que dizem que é a nova China. Aí sim, aí a gente pode vislumbrar novas altas dos termos de troca e, consequentemente, uma valorização do câmbio importante. Se e somente se a gente tiver uma situação de equilíbrio fiscal. Marília, mas e se eu pretendo montar uma carteira de investimentos lá fora? Então, essa é a situação de muito cliente que chega pra gente na Wealth, né? O cliente já tem uma concentração geográfica do patrimônio dele muito grande aqui no Brasil e pensa
diversificar um pouco essa geografia, né? Não dependendo tanto do Brasil, investindo bastante lá fora. Por um lado, você não estaria entrando na melhor fase, né? Digamos assim, do câmbio. Um câmbio a 4,70 seria a melhor fase, que é um pouco do que a gente fez aqui no final do ano passado. Então, muitos clientes já diversificaram fora do país. Agora, a verdade é que se você pensa num investimento e numa carteira estrutural lá fora, o câmbio que você pega hoje, né, 10% para cima, 10% para baixo, em um investimento de longo prazo não vai fazer tanta diferença, tá? Então o que a gente fala aqui é para você ir começando sim a montar a sua carteira lá fora. Claro, se o governo começar a falar em melhora fiscal, em equilíbrio fiscal, a gente sabe que o câmbio vai melhorar, a gente espera um pouquinho, de repente põe um pouquinho mais, mas ficar esperando também e nunca colocar, como aqui no Brasil a gente tem muito mais inflação do que eles têm lá nos Estados Unidos, o nosso câmbio sempre tende a desvalorizar. Então, não dá para você ancorar a sua mentalidade de quanto é o dólar justo no dólar histórico, né? Porque você já teve todo esse diferencial de inflação, tá? Então, acho sim que vale muito a pena mandar o dinheiro para fora. Aqui na Wells, a gente tem várias estruturas parceiras que a gente trabalha, né? Para mandar o dinheiro para fora, na estrutura mais barata que o seu patrimônio permitir e também na estrutura de alocação que você faz uma vez que você chegou lá. A gente tem lá boas oportunidades de investimento, como por exemplo os corporate bonds e o ciclo de queda de juros que eu já venho falando para vocês, e eu acho que isso pode ser uma boa oportunidade independente, né? Pensando numa carteira de longo prazo e pensando independente da cotação que você vai mandar lá para fora, tá? Se você tá pensando em curto prazo, não, eu quero mandar agora para trazer daqui a um mês já com ganho, aí vale a pena você esperar a sanidade, digamos assim, do nosso projeto fiscal, né? E uma melhora fiscal, uma restrição fiscal, para a gente ver a moeda voltando lá para os 4,70, que a gente não sabe quando isso vai acontecer. Agora, se você pensa numa carteira lá fora, uma diversificação estrutural de geografia, aí você não precisa se preocupar tanto com o câmbio em si, qual a cotação que você vai mandar, porque você vai ter diversas oportunidades lá fora para fazer a gestão desse investimento. E claro, toda a nossa equipe do Wells está aqui para te ajudar a fazer essa alocação. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser mostrar a sua carteira para eles, a primeira consulta é totalmente grátis, então eles dão uma olhada na sua carteira, falam sobre essa diversificação geográfica, falam os custos, enfim, e claro, as oportunidades de investir lá fora. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você já mandar a sua carteira e já ter essa primeira conversa com eles. E é isso, pessoal. Vai me falando aqui nos comentários se vocês já têm dinheiro lá fora, se vocês já estão participando aí dessa valorização cambial. E claro, muito obrigada a todos e até a semana que vem.